Olá e bem-vindos ao Voz dos Contos, o canal que desvenda as sombras do passado e as histórias que o tempo tentou apagar. Hoje, vamos viajar para o coração de Minas Gerais, para a cidade de Sabará, em 1808. Uma época de ouro, casarões e, como vocês verão, de segredos profundos. Em meio à agitação da vida colonial, uma tragédia silenciosa marcou para sempre a memória da cidade. Uma jovem chamada Bárbara, com apenas 13 anos, teve sua vida interrompida de forma abrupta e misteriosa. Ela foi encontrada em um celeiro, e o que começou como um suposto acidente, logo se transformou em um sussurro assombrado que ecoa até hoje pelas ruas de pedra. Estão prontos para conhecer a história da menina Bárbara? Tudo começou quando o corpo de Bárbara foi descoberto. Naquela época, notícias corriam rápido, mas a verdade nem sempre acompanhava. A versão oficial, um acidente, parecia simples demais. Logo, os moradores começaram a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Pouco antes de sua partida, Bárbara foi vista vagando sozinha pelas ruas, não com a alegria de uma criança, mas com uma tristeza profunda estampada no rosto. Seus olhos estavam marejados, e ela caminhava em um silêncio que parecia pesado demais para seus ombros. Vizinhos comentavam em voz baixa que a menina parecia carregar um segredo, algo que a atormentava. Mas que segredo poderia ser tão terrível a ponto de selar seu destino? Estranhamente, o caso foi encerrado com uma pressa incomum. As autoridades locais pareciam querer abafar a história, como se tivessem medo do que poderiam descobrir. Enquanto a cidade tentava seguir em frente, o enterro de Bárbara foi rápido e desprovido de qualquer cerimônia. Sem homenagens, sem um adeus digno, ela foi sepultada em um canto afastado e esquecido do cemitério. Era como se quisessem apagar não apenas sua vida, mas sua própria existência. No entanto, o silêncio imposto sobre sua memória teve o efeito contrário. O que não pode ser dito em vida, muitas vezes, grita na morte. E a história de Bárbara, em vez de terminar ali sob a terra fria, estava apenas começando a se transformar em uma das lendas mais arrepiantes de Minas Gerais. O celeiro, o palco da tragédia, tornou-se o epicentro de fenômenos inexplicáveis. Foi abandonado, trancado, mas nunca verdadeiramente vazio. Os moradores diziam que, a partir daquele dia, uma presença estranha tomou conta do lugar. Ninguém mais ousava entrar. Os animais se recusavam a passar perto, e um calafrio percorria a espinha de quem quer que se aproximasse daquela construção amaldiçoada. Com o passar das décadas, o que era um rumor se transformou em um coro de relatos assustadores. As crianças que brincavam nas proximidades do celeiro eram as primeiras a notar. Elas juravam ouvir passos leves e delicados no interior da construção vazia, como se alguém caminhasse descalço sobre o assoalho de madeira. Às vezes, um som que parecia um choro abafado era levado pelo vento. Os adultos, por sua vez, relatavam experiências ainda mais perturbadoras. Ao anoitecer, quando a cidade mergulhava na escuridão, alguns diziam ouvir uma voz suave sussurrar seus nomes. Um chamado que vinha do passado, melancólico e insistente. Era a voz de Bárbara. Estaria ela tentando contar o segredo que levou para o túmulo? A atmosfera ao redor do celeiro tornou-se tão densa e opressiva que, no século XIX, viajantes que passavam por Sabará registravam em seus diários a sensação sufocante que sentiam ao se aproximar da construção. Aquele lugar era um portal para algo que ninguém conseguia explicar. Imagens de arquivos antigos, livros de folclore e fotos em preto e branco de Sabará. A lenda atravessou o tempo, e no século XX o mistério da menina Bárbara atraiu a atenção de estudiosos do folclore mineiro. Eles foram até Sabará para ouvir as histórias diretamente da boca dos moradores mais antigos, os guardiões da memória local. Os depoimentos coletados eram consistentes e arrepiavam pela riqueza de detalhes. Muitos garantiam ter visto com os próprios olhos a figura etérea de uma menina vestida de branco. Ela caminhava lentamente pelas ruas desertas da cidade, sempre seguindo o mesmo caminho, em direção ao cemitério onde seu corpo foi deixado. Aqueles que ousaram tentar se aproximar da aparição
descreveram a mesma sensação. Um frio cortante que parecia atravessar a alma, seguido por uma onda de tristeza inexplicável, como se a dor da menina fosse transferida para eles por um breve momento. A figura então desaparecia na névoa da noite, deixando para trás apenas o silêncio e o medo. Cenas noturnas de Sabará, ruas vazias, luzes de postes piscando, becos escuros. E os relatos não param. Eles continuam até os dias de hoje. A tecnologia avança, o mundo muda, mas em Sabará, a presença de Bárbara parece imune ao tempo. Em noites de lua cheia, moradores juram ouvir o ranger característico da madeira do velho celeiro, como se alguém, depois de mais de 200 anos, ainda estivesse caminhando lá dentro. Outros contam histórias de uma sensação ainda mais íntima e assustadora. Ao caminhar por uma rua deserta à tarde da noite, sentem um toque gelado e leve em seu ombro. Um toque que dura apenas um segundo, mas que é suficiente para gelar o sangue. Ao se virarem, não há ninguém. Apenas a rua vazia e a certeza de que não estavam sozinhos. Essa experiência se tornou tão comum que os mais antigos da cidade criaram um alerta, uma regra de sobrevivência para as noites escuras de Sabará. Uma advertência que todos os novos moradores aprendem a respeitar. Eles dizem que você nunca, em hipótese alguma, deve pronunciar o nome Bárbara em voz alta durante a madrugada. Fazer isso, segundo a lenda, é como enviar um convite direto ao seu espírito inquieto. É um chamado para que ela se aproxime. Aqueles que desrespeitaram o aviso afirmam ter testemunhado coisas inexplicáveis. Luzes estranhas que dançam nos becos escuros da cidade, sombras que se movem onde não deveria haver ninguém. E o mais assustador de tudo, um silêncio absoluto e pesado que cai sobre o ambiente. Um silêncio que parece sugar todo o som e o calor do mundo. É o silêncio que precede a sua chegada. Até hoje, não há uma explicação lógica para os fenômenos que cercam a história da menina Bárbara. Seria tudo fruto da imaginação popular, uma história contada e aumentada de geração em geração? Ou será que a alma dessa jovem, marcada por uma tragédia e um segredo, realmente continua vagando entre os vivos, buscando a paz que lhe foi negada? A história da menina Bárbara é um lembrete de que algumas feridas nunca cicatrizam e que o passado pode nos assombrar de maneiras que não compreendemos. Ela nos faz perguntar: o que realmente aconteceu naquele celeiro em 1808? Que segredo Bárbara carregava? E o que seu espírito ainda busca nas noites de Sabará? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a presença de Bárbara ainda perambula pelas ruas históricas de Sabará, pedindo para não ser esquecida? Ou tudo não passa de uma lenda? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos debater esse mistério juntos. Se essa história te arrepiou e te fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que amam um bom mistério e, claro, se inscrever no Voz dos Contos para não perder nenhuma de nossas viagens às sombras do passado. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima história.